Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Mireski e hoje a gente vai estar falando um pouco mais aqui sobre a utilização da tecnologia na conservação do meio ambiente, tá? Em específico, a gente vai estar falando de um tratamento de água, que é o tratamento de água por osmose reversa. Osmose é uma palavra que a gente já ouviu muito lá no nosso ensino médio, nas aulas de ciências ou de biologia, e hoje a gente vai estar falando da osmose reversa, né, para o tratamento de água, né? Quanto é importante um tema desse aqui no mundo atual, né? Em relação à parte de sustentabilidade, em relação à utilização dos nossos recursos naturais, né? Então, é um tema que a gente vai estar falando hoje aí, que é a osmose reversa. Então, pessoal, qual que é o objetivo da nossa aula, né? O objetivo da nossa aula vai ser destacar a importância da água, né, para os seres vivos, né, para nós seres vivos, e o combate à sua escassez. A gente vai falar de alguns dados, algumas informações sobre a quantidade de água e aonde que está essa distribuição da água no planeta. Tratamento e purificação de água, a gente vai falar rapidamente de alguns, né, exemplificar rapidamente alguns, não todos, porque são milhares, né? E a gente vai falar um pouco sobre a questão da osmose reversa, né? O que que ela é de fato, como que ela funciona e quais são os benefícios de se utilizar a nossa querida osmose reversa. Maravilha? Vamos falar primeiro então, pessoal, sobre esse tema aqui, ó. A água é importante. Mas por que que a água é importante, né? Vamos primeiro olhar para nós, né? Nós como seres humanos, e vamos falar aqui que de 60 a 70% do nosso corpo, do corpo humano, ele é composto por água, né? Que são as nossas queridas células, tá? Essa água, além de tudo, ela regula a nossa temperatura e ela faz o transporte dos nutrientes através dessas células, tá? Ela também gera esse equilíbrio hidroeletrolítico do nosso potássio e do nosso sódio, né? Então, o quanto isso aqui não é importante para a nossa saúde, né? O quanto isso aqui de regular, transportar e equilibrar o nosso organismo é a água que faz esse processo, né? O quanto isso não é importante. Além disso, pensando em ecossistema, a água também ela é muito importante no sistema da fotossíntese e da produção de oxigênio, por exemplo, para animais aquíferos, né? E a fotossíntese para plantas e seres vivos de forma geral aí. Beleza? Falando um pouco, pessoal, sobre a escassez, né? A escassez da água, né? Eu trouxe aqui um gráfico, né, para mostrar qual que é a distribuição, né? O volume de distribuição da água no nosso planeta, né? Então, hoje, quase 98% da nossa água é água salgada, né? São água dos nossos oceanos conhecidos. Apenas 2,5% é água doce, que teoricamente seria potável ou mais fácil para se tratar e se tornar potável. Desses 2,5%, nós temos aqui que 68,7% está congelado nas geleiras ou em calotas polares, 30% está lá nos aquíferos subterrâneos, que são nossos lençóis freáticos lá embaixo, e apenas 1,2% está na nossa superfície, que são os nossos conhecidos rios e lagos. E desse 1,2%, 70% é a utilização da agricultura, 20% utilização da indústria, que tem processos industriais que são extremamente exigentes em volume d'água, tá? A produção de calça jeans é um exemplo, e 10% utilização do volume doméstico, né? Então, o quanto não é importante, né, a gente conservar esse bem que é a água, né? Que a água, como quando o pessoal fala que a água é fonte da vida, realmente é a fonte da vida, né? A gente viu no slide anterior que nós somos água, né? Nós somos água. Então, o quanto é importante a gente ter essas informações e usar esse recurso com consciência. Beleza? Vamos falar sobre tratamentos de água, tá? Eu trouxe aqui três básicos, né, de milhares que graças a Deus nós temos e espero que tenham cada vez mais e mais eficazes, né? Vamos falar aqui do primeiro que com certeza tem na sua casa, ou na casa do seu tio, na casa da sua tia, do seu avô, da sua avó, do seu cachorro, que é o processo de filtração, né? Aquele filtrinho de barro que vai receber a água, vai passar pelas paredes de barro, essa parede de barro vai reter os contaminar, as impurezas da água e vai soltar aquela água naturalzinha, aquela água gostosa de se tomar ali, aquela água sem impurezas, tá? Sem os contaminantes, tá? Esse é um uso mais doméstico, né? Um uso mais doméstico que é o uso da filtração. Aí nós temos o uso da destilação, que ele é mais doméstico, que ele é doméstico e industrial, né?
que é basicamente a gente ferver a água até a sua temperatura de fervura, e esse processo de fervura da água vai fazer com que as impurezas saiam através da vaporização, né? É um processo utilizado em uso doméstico. Tem pessoas que fervem a água para tirar as impurezas e também para o segmento industrial, né? E a coagulação e floculação é um processo mais voltado em estações de tratamentos, porque utilizam agentes químicos como, por exemplo, o sulfato de alumínio, né? É uma grande escala, né? Mais para estações de tratamento aí de grandes cidades, por exemplo, tá? Falando um pouco, pessoal, sobre a osmose, né, para a gente começar a entrar antes na osmose e falar da reversa, vamos relembrar como que funciona a osmose natural, a osmose normal. A osmose normal, ela é o quê, né? Vamos pensar nesse sistema que a gente tem aqui, né? A água, ela é transportada, então, né? Tem esse recipiente, né? Ela é transportada de uma solução menos concentrada em soluto, né? Uma solução hipotônica, para uma solução mais concentrada em soluto. E ela vira uma hipertônica, através do processo da membrana plasmática que tem nesse recipiente, nesse processo aqui, nessa cadeia, tá? Então ela sai do hipo e vira hipertônica através de uma solução menos concentrada em soluto para uma mais concentrada em soluto. Esse é o processo de osmose, né? Claro que também tem uma pressão ali do ambiente para fazer esse processo acontecer. E como que é a osmose reversa? É esse sistema bonitão aqui, ó. Tudo com tubo, coisa arada e coisa bonitona assim. Só que ele é mais fácil do que parece aqui na montagem dele, né? Ele é um processo de purificação que utiliza a membrana semipermeável para remover impurezas. E o que é a membrana semipermeável? Calma que a gente vai chegar nessa parte. A pressão maior, ela tem que ser maior do que a osmótica natural. A osmótica natural, a gente falou agora que ela precisa de uma pressão. Essa, vocês vão entender que ela vai precisar de uma pressão maior ainda e vão entender o porquê, né? E a membrana, essa membrana bonitona, né, semipermeável, ela deixa passar somente as moléculas de água, somente as moléculas de água. Então, por isso dessa pressão, né? Porque a gente vai entendendo no próximo slide ali como que funciona esse processo. É um processo muito utilizado em dessalinização da água do mar, né? Voltamos lá para aquele gráfico que a gente mostrou, que quase 98% da nossa água do planeta é água do mar, né? Então, quanto é importante, de repente, a gente tratar essa água para poder utilizá-la ela. Legal? Aqui nós temos um processo da nossa osmose reversa, né? Então, vamos pensar que a água entra aqui com seus contaminantes, as bolinhas ali, é aplicada uma pressão para essa água ser empurrada e passar para a parte filtrada. Antes de passar na parte filtrada, ela vai passar nesse cara bonitão aqui, ó, membrana semipermeável, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele vai segurar todos os contaminantes e as impurezas nessa região aqui e vai deixar passar somente as moléculas de água, conforme a gente tinha falado no sistema anterior. Por isso que é necessário ter essa pressão, porque vai empurrar somente as moléculas de água aí. Isso é a forma como funciona a nossa osmose reversa. Esses aqui, ó, são os nossos sistemas das membranas semipermeáveis. É como se fosse um filtro de repente, um exemplo, um filtro de ar-condicionado, ou algumas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que inclusive a gente trouxe um modelo hoje desse processo que eu pedi para vocês trazerem na aula passada, pedi para trazer hoje, né? Pedi para trazer os 2 copos, uma porçãozinha pequena de orégano e uma esponja caseira, né? Aquela esponja que fica na pia da nossa cozinha. A gente vai fazer esse processo hoje, né? Hoje acontecer essa osmose reversa utilizando esse processo ali para exemplificar. Quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios da osmose reversa? Alto poder de filtração, quase 99%, 99% das impurezas são removidas, então muito bom esse processo. Pode purificar água de diversas fontes, pode ser água do mar, pode ser água do rio, não tem muito critério em relação a isso daí, não é muito, a osmose reversa não é muito enjoada para escolher a água que vai filtrar, não. E é uma tecnologia de uso industrial e doméstico cada vez mais acessível economicamente falando, né? Então era um processo que antes ele era muito caro e agora ele vem ficando cada vez mais acessível para o bolso do consumidor final, né? Consumidor do uso doméstico. Então, pessoal, conforme eu falei, é hora da gente praticar esse processo da nossa osmose reversa. Então, eu pedi para vocês trazerem os 2 copos, do qual um a gente vai colocar água, né? O nosso orégano, um salzinho aqui, ó. Vamos misturar bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos tomar ele. Não, não vamos tomar ele.
que a gente vai fazer com esse copo? Vamos deixar ele do ladinho e vamos preparar o outro copo dessa seguinte maneira aqui, ó. Ele vai estar com o recipiente vazio embaixo e aqui vai ser a nossa membrana semipermeável aqui. Sem aplicar pressão nenhuma na nossa água, a gente vai fazer esse processo só para vocês entenderem como que funciona a nossa membrana semipermeável no processo da osmose reversa, tá? Então, esse copo aqui, a gente vai passar essa água aqui para filtrar nele, tá? Então, vou dar mais uma mexidinha aqui, vocês mexam aí também. Ninguém vai tomar água com orégano hoje, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai passar essa água através do nosso filtro, que é a nossa membrana. Olha lá, ó. Ó, ela vai passando bem devagarzinho, ó. Tá bom já para a gente fazer o teste aqui, ó. Olha que coisa bacana aqui, ó, que a gente vai tendo aqui, ó. Ele vai ficando todas as impurezas no copo, na parte de cima do copo, antes da nossa membrana, tá? Deixa eu guardar esse copo aqui. E agora a gente tem aqui, ó, nessa parte de baixo, somente água filtrada, né? Somente água filtrada. E aqui, ó, na nossa membrana semipermeável, vai ficando todas as impurezas, todos os contaminantes, que nesse caso a gente utilizou o orégano aí para exemplificar. Então é dessa forma que funciona a nossa osmose reversa. Maravilha, pessoal? Muito obrigado pela participação na aula. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Qualquer dúvida que tenham, pode vir conversar com a gente, pode vir tirar. Qualquer dúvida é válida, qualquer pergunta é válida para a gente conseguir deixar o mais explicado e exemplificado possível aí. Pessoal, beleza? Obrigado.